Olá, tudo bem? Não compre apartamento sem antes assistir a este vídeo. Eu darei dicas sensacionais. Você fez suas economias, planejou com cuidado, já está com tudo organizado, só falta escolher, não é mesmo? E aí você vai escolher a melhor planta, a melhor localização, o preço tem que caber no seu bolso, mas existem mais algumas coisinhas que você tem que saber. E é sobre isso que eu gostaria de falar hoje. Vamos lá? Bom, obviamente você já se preocupou com a localização, você quer um bairro próximo ao seu trabalho, aos seus familiares, aos amigos, que tenha condução fácil, que tenha comércio relativamente perto. Ou seja, você já tem uma noção do que você gostaria de poder comprar. Pois bem, já chegou aquele momento de fazer a assinatura, fechamento do contrato de compra e venda. Mas calma aí, tem algumas coisas que são importantes você observar e eu já vou listar aqui para vocês. Verifique se há sistema de transporte coletivo de boa qualidade, farto, que pode te levar para vários lugares. Ah, mas você só anda de carro? É sempre bom saber que sistema de transporte farto sempre ajuda. Se tiver metrô perto, melhor ainda. Às vezes é melhor você deixar o carro na garagem e fazer o seu trajeto de metrô, por exemplo, ou por que não de bike. Se tiver uma ciclovia perto para que você possa fazer pequenas compras, sair para ir à padaria, usando a bicicleta, é um bom recurso e isso valoriza bastante o bairro e facilita bastante a sua vida, vamos dizer assim. Então, localização é muito importante. É claro que existem pessoas que preferem estar mais centrais, né, mais próximas ao centro, e outras preferem estar mais afastadas. Tem um monte de condições aí que a gente tem que pensar. Mas fora essa questão, observe se por perto não existe algum tipo de comércio que vá te aborrecer. Casas noturnas, bares, ou então aqueles pequenas fábricas, lugares que são oficinas que fazem muito barulho, né? Marmoraria costuma ser lugar de barulho, funilaria. Então observe se não tem esse tipo de comércio no seu entorno. Outra coisa interessante, às vezes a gente faz a escolha pela vista. Aí você fala, nossa, da minha janela eu vou ter uma vista de um lugar ermo, vazio, um parque, uma praça. Quando é praça, parque, a probabilidade de mudar a situação é rara. Mas às vezes você olha e vê um grande terreno vazio e nem se dá conta de que ali podem construir alguma coisa e tapar totalmente a sua visão. Então, em São Paulo é muito difícil a gente conseguir encontrar um bom lugar, uma boa visualização e uma vista bonita. E fique atento porque se tem um terreno vago por perto ou casas muito velhas, eu não estou dizendo antigas, não estou dizendo tombadas, estou dizendo às vezes é um casario velho sem muito valor comercial. Provavelmente pode haver uma desapropriação e ali surgir um edifício bem na frente da sua varanda. Então, pense bem, estude bem o bairro e a localização. Na hora de fazer a compra, exija a planta de implantação, que vai ser justamente a que vai te mostrar a posição do edifício no terreno. E se for uma planta bem feita, mostra o entorno também. Questione ao vendedor, ao corretor de imóveis, se ele conhece a região e o que ele pode te informar sobre as possibilidades futuras. É claro que aquele corretor que está querendo vender o apartamento não vai falar tudo para você, né? Se possível, contrate alguém que te ajude nisso, um corretor ou um arquiteto. Tenha garantia de alguém que entenda do assunto. É uma consultoria, não vai ficar tão caro. Você pode comprar uma consultoria de um profissional para te dar essas dicas antes de fazer a escolha, antes de bater o martelo e assinar o contrato, principalmente. Verifique também se não há torres de transmissão por perto, se não há torres de celular por perto, verifique se não há galpões, movimento de carros, de caminhões, enfim. Dá uma olhada como está a situação da vizinhança. Uma alternativa é você procurar a subprefeitura e pedir para te mostrarem como é a lei do zoneamento naquele local que você pretende comprar o seu apartamento. Vale a pena, viu? É cansativo, mas vale a pena investigar tudo antes. Agora nós vamos falar do apartamento em si. Eu vou falar um pouquinho sobre a orientação solar. Até já falei sobre esse assunto num outro vídeo em que eu estava falando de ar-condicionado e varandas. Pois bem, gente, a orientação solar é muito importante na hora de você escolher a posição do seu apartamento na planta de implantação. Se o seu apartamento estiver voltado para a face norte, significa que ele vai ter sol quase o dia inteiro. Se ele for para o sul, ele não vai pegar sol.
Se for para leste, vai pegar o sol da manhã, e se for para oeste, vai pegar o sol da tarde. Lembrando que o sol da manhã é sempre mais fresco, porque já passou a noite inteira no frescor da madrugada, da noite, e o da tarde parece muito mais quente, porque a atmosfera já foi esquentando ao longo do dia. Então o sol da tarde parece muito mais caloroso, muito mais ardente, né? Então pense nisso, o que você gosta, o que você prefere. Essa questão da orientação solar. Eu sempre recomendo aos meus clientes que não comprem apartamento ou casa com face sul. Evitem a face sul. Agora eu vou falar sobre área. Normalmente as pessoas veem os prospectos de vendas de um apartamento dizendo a seguinte informação: apartamento à venda, 48 metros quadrados, 65 metros quadrados, 72 metros quadrados, 100 metros quadrados. Você vê aquilo e fala, nossa, eu quero comprar um apartamento de 72 metros quadrados, os 3 quartos, vai atender a minha família e tal. E você vai buscar a compra em função disso, dessa informação. Só que quando você vai fazer a medição, pode ser que você tenha uma triste decepção. Ao fazer a medição da área interna do apartamento, para depois fazer o planejamento da decoração, da reforma, aí você se depara com uma informação que te derruba. Não é aquilo que você estava esperando. Em geral, não é mesmo. Existem 2 fatores. A questão de que a construção pode ter aí uma pequena variabilidade de medidas, para mais ou para menos. Existe uma variação, geralmente em torno de 5%, que está dentro do contrato, é dentro do aceitável. Eu nunca vi nenhuma construtora entregar apartamento com a mais, sempre com a menos. E normalmente eles vão te vender a informação de que aquelas medidas da planta que a construtora está te oferecendo estão no osso. O que quer dizer no osso? Sem os revestimentos, simplesmente com os básicos, que são os revestimentos de áreas molhadas. Nas áreas secas, sala, quartos, vem no contrapiso, é o que eles chamam de no osso. E muitas vezes a medida no osso nem está considerando a existência dos azulejos que estão lá. Você, quando vai fazer a medição, vai ver que está dando menos, porque a medida que eles te forneceram era aquela sem considerar os revestimentos, tá? Então, tenha atenção a isso. Agora nós vamos à questão das áreas. Qual é a área que você está comprando? É aquela área que o panfleto de venda estava te informando ou é uma área que engloba outras informações? Vamos ver isso já. A começar pela área útil. E o que é exatamente a área útil? O que nós entendemos por área útil? É a área que a gente pisa, é a área que a gente vai poder limpar. Como dizem alguns corretores, a vassourável, onde se passa a vassoura, onde você vai pôr os seus móveis. Essa é a área útil, a que você usa. Lembrando que varanda, balcão, garagem. Eu uso garagem, mas por que não conta? Uso a varanda, por que não conta? Essas áreas não são consideradas áreas úteis, elas não entram nesse cálculo. Tem uma razão que eu não vou chegar a explicar aqui, mas área útil não considera a varanda, nem balcões, nem a garagem. Considera aquela em que você vai colocar os móveis. Até essa questão de ser vassourável eu acho um pouco questionável, porque a gente varre a varanda, aí põe móveis na varanda, mas na verdade é aquela área que a gente efetivamente vai usar no âmbito do apartamento, tirando as áreas chamadas externas, que são a varanda, balcão, terraço e a garagem. Área útil, a que você efetivamente vai usar. A área privativa. A área privativa é essa área útil somados àquilo que vai lhe pertencer, que são a varanda, ou terraço, ou balcão, e a garagem. Uma vaga, 2 vagas, não sei quantas vagas você comprou, mas essas são as chamadas privativas, elas pertencem a você. Também faz parte da área privativa as paredes internas do seu apartamento e 50% das paredes divisas, as paredes que vão ser vizinhas do seu vizinho, né, que fazem a divisa. Então, se essa parede tiver 20 centímetros, só para arredondar o cálculo, 10 centímetros para o seu lado pertence a você, os outros 10 pertencem ao seu vizinho. As áreas comuns são aquelas que estão fora do seu apartamento e que vão ser rateadas entre todos os moradores. Corredores, os elevadores, piscina, playground, salão de festas e tudo mais que o seu
condomínio oferecer. Não pense que quando você está comprando um apartamento, aquilo é brinde. Não, uma parcela dessas áreas comuns você compra. Você tem direito ao uso, mesmo que você pague uma taxa de manutenção. Aí varia de cada condomínio. Fácil de calcular, é só você saber quantos apartamentos tem no empreendimento. Pega a área total de áreas comuns, divide pelo número de apartamentos. Você vai saber qual é o seu percentual. Então você está pagando por ele. E aí, quando você soma todas essas áreas, particularmente a privativa mais as áreas comuns, você vai ter a área total. É por essa área total que você está pagando. Você está pagando pela área útil que você usa, pela área privativa que inclui as paredes, inclui a varanda, inclui a vaga e por uma parcela das áreas comuns. Essa sim é a área total. É nesse quesito que o cálculo do preço do seu apartamento é feito. É sobre tudo isso que você está pagando. Então, quando você vai fazer a medição e o valor da somatória da área útil deu menos, aí você fala, nossa, deu até bem menos. É porque quando você comprou mais coisas do que só o chão que você pisa, só o chão que você põe os seus móveis ou passa a sua vassoura. Então, lembre-se que essas questões são importantes na hora de você comprar um apartamento. É que é uma pena que nem todos os corretores abram o jogo na hora da negociação. Né? Aquelas pessoas que estão ali te vendendo, elas querem vender. Então, acho importante que quando você for comprar um apartamento, ou mesmo um terreno, ou uma casa pronta, contrate um profissional para você poder fazer uma consultoria com esse profissional. Pode ser um arquiteto, um engenheiro, para fazer a compra em si, pode ser um corretor autônomo com quem você possa interagir, que ele não vai estar ganhando para te vender o imóvel, você está pagando ele para ele te orientar. E essas outras questões que são de conhecimento técnico dos arquitetos, dos engenheiros, você pode também contratar uma consultoria. Essa consultoria não precisa ser para cada imóvel que você visita. Faz uma consultoria que ele vai te dar um apanhado geral sobre as questões. Aí quando você for visitar os imóveis, você já leva essa listinha, essas orientações prévias e você já vai saber avaliar o que você vai estar escolhendo. Nós temos aqui uma planta em que eu vou ilustrar tudo isso que eu já expliquei para vocês. Primeiro conceito, área útil. Certo? O que é a área útil? Tudo que eu pintar de verde nesta planta, deste apartamento, cozinha, a sala de jantar, a área de serviço, banheiro, a outra sala, a sala de estar, corredor, o quarto, o outro banheiro e o outro quarto, são áreas que compõem a área útil. A varanda, balcão, isso não entra no cálculo da área útil. As paredes internas também não entram no cálculo da área útil. Elas vão entrar no cálculo da área privativa. E aí, na área privativa, entra sim o balcão ou o terraço, a varanda. Um dia eu vou fazer um vídeo para explicar a diferença entre eles. E entram as paredes internas, as que fazem as divisas dos ambientes, e inclusive os shafts, que são essas partes aqui, ó, que são vazios para a passagem dos dutos, né? Dutos de encanamento. Pois bem, tudo isso aqui está entrando no cálculo de área privativa. Soma-se a isso 50% de cada parede que faz a divisa com outro apartamento ou com áreas comuns. Isso conta também para a sua área privativa. Não vou precisar desenhar tudo, mas você já entendeu. Então, nós temos aí a área privativa. E o que mais entra no cálculo da área privativa? As vagas de automóvel, tá? As vagas, pode ser uma vaga, 2 vagas, quantas você tiver comprado no seu empreendimento. Isso nos dá o que é área útil, área privativa. E ainda tem também, fora o seu apartamento, as áreas comuns, que são aqueles percentuais de piscina, playground, salão de festas, etc. Tudo aquilo que você usar fora do seu apartamento, mas está dentro do seu condomínio, são as áreas comuns. E somando tudo isso, a gente tem a área total. É neste valor aqui, na área total, que está
calculado o preço do seu apartamento. Então, quando você compra o seu apartamento, você compra a área privativa, que já demarquei aqui, a área útil, uma parcela das áreas comuns, que eu já expliquei neste vídeo, que dá o total. A área total é aquilo que você efetivamente paga quando você compra o seu apartamento. Simples assim. Gente, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, divulgue entre os amigos, divulgue mesmo. Pode ser que tenha um amigo seu que esteja precisando dessas informações. Muito obrigada, grande beijo e até a próxima.